Olá pessoal, que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Bem-vindo ao Biblos Cast, Papo de Bíblia. Hoje, nosso primeiro episódio desta série de podcasts que nós vamos realizar aqui e hoje com um assunto muito especial. Mas eu já quero aproveitar para convidar você que está me assistindo agora para se inscrever no nosso canal, PR Weder Moreira, e também compartilhar este vídeo com alguém, um amigo, uma amiga, um parente, um familiar, uma pessoa que gosta de aprender a palavra de Deus. Isso vai nos ajudar muito. Não esqueça de deixar também o seu like. Isso faz com que o vídeo seja entregue para mais pessoas. Eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas aqui através desse podcast. E hoje eu estou recebendo aqui alguns amigos da nossa igreja. Está aqui o nosso irmão Jean. Jean, seja bem-vindo ao Biblos Cast, Papo de Bíblia. Vai ser bênção. Vai ser bênção esse podcast. Tenha a paz do Senhor a todos, uma boa noite. É muito gratificante estar participando desse primeiro podcast, aprendendo um pouco sobre a vida de um grande homem de Deus, Spurgeon, através da vida de nosso pastor, que vai estar nos ensinando um estudo sobre a vida deste grande homem. Amém. Vamos bater um papo bem legal. Você fala assim, eu ensinando, o pessoal vai pensar que é só eu que vou falar, mas vocês também vão contribuir muito. Também a nossa irmã Raquel. Irmã Raquel, seja bem-vinda. Amém, obrigada. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer, um privilégio muito grande, né, estar aqui com vocês nesse primeiro dia, né, desse projeto aí que eu creio que vai despertar nas pessoas o interesse de conhecer mais a fundo tanto sobre a vida de pessoas que foram influentes, importantes, né, para o crescimento da igreja, tanto também como da palavra de Deus, né? É isso aí. Vai ser uma bênção. E hoje, como eles já disseram, nós vamos conversar sobre esse personagem aqui, ó. Meu amigo Fagner vai capturar. Olha aí, ó. Spurgeon. Pessoal, eu li recentemente esse livro e esse livro ele me marcou profundamente, profundamente. Eu fui extremamente abençoado através da leitura desse livro. Vou mostrar mais uma vez para que você que quiser adquirir, acompanhar, fazer a leitura desse livro, pensa num livro que edificou a minha fé, fortaleceu, me encorajou, especialmente eu que amo a palavra de Deus, e foi verdadeiramente uma inspiração. E eu decidi gravar esse primeiro podcast falando sobre Charles Haddon Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores. Eu duvido que você que já frequenta a igreja, vai nos cultos, eu duvido que você não tenha ouvido sobre esse homem. Provavelmente, algum pregador, algum pastor já citou no púlpito a vida deste grande personagem da história da igreja, que foi o Charles Spurgeon. Então eu convido você para nós mergulharmos um pouco na história deles. Nós preparamos aqui um roteiro, né, irmão Jean, irmã Raquel, nós preparamos um roteiro que nós queremos bater um papo sobre isso. Quem é que vai começar aí? Jean ou Raquel? Quem vai começar primeiro? Você? Então vai, Jean. Nós vamos começar do princípio. Como diz, né? Tem que começar do começo. Então nós vamos começar falando um pouco sobre a trajetória deste homem. E eu quero que você fique ligado aí conosco, tá bom? Porque eu tenho certeza que Deus, através da vida desse homem, vai também edificar a sua história. Amém? Vamos lá, irmão Jean? Amém. Pastor, esse homem ele teve um início, né, teve seu nascimento, e eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar com a gente como foi os primeiros anos de Spurgeon, como foi sua infância, se desde novo ele já era um rapaz que já dava para perceber, desde a sua juventude, que ele seria um grande pregador da palavra. Como é que foi a infância de Spurgeon, seus primeiros anos de vida? Então, irmão Jean, irmã Raquel, você, meu amigo que está nos acompanhando, é importante nós entendermos como Deus ele é soberano em todas as coisas e ele trabalha na vida de um escolhido desde o início, desde o princípio. Charles Spurgeon, ele nasceu num lar onde a estrutura familiar era uma estrutura extremamente estabelecida e baseada nas escrituras. Eu coloquei aqui, ele nasceu no dia 19 de junho de 1834, portanto século XIX, no condado de Essex, na Inglaterra. E é interessante que ele nasceu num lar cristão, um lar onde o temor ao Senhor era uma prática de vida, e
acima de tudo, ele teve uma influência muito determinante em sua vida, que foi o seu avô. Charles Spurgeon, ele viveu uma parte da sua infância sob os cuidados dos seus avós. E o seu avô era um pastor da igreja anglicana, um homem muito dedicado. E ali, nesses 5 anos, Charles Spurgeon ele vai ter então um crescimento e o contato com a figura de um homem de Deus que foi o seu avô. Ali ele vai receber uma influência determinante para a sua vida espiritual e também para o seu ministério. O que é interessante é que a vida de Charles Spurgeon, ela tem algumas coisas marcantes na infância. Por exemplo, ele aprendeu a ler muito novo. Ainda muito criança, ele deu sinais de que tinha uma aptidão, uma inclinação para os estudos. Muito criança, ainda em idade muito tenra, ele aprendeu a ler. E é até interessante que o relato do seu pai sobre essa característica dele, ainda muito criança, ter aprendido a ler, que foi uma das questões que mais marcaram o caráter e a essência de Charles Spurgeon. O relato do seu pai, ele vai dizer o seguinte, olha o que ele fala sobre o seu filho, Charles. Ele vai dizer assim: Charles estava sempre lendo livros. Se sua mãe queria dar uma volta com ele, saberia que ia encontrá-lo em meu gabinete, esparramado sobre um livro. Aí tem um outro relato, que está aqui nesse livro também, do seu irmão, o irmão mais velho de Charles Spurgeon. Ele vai dizer: Charles nunca fez outra coisa senão estudar. Eu lidava com coelhos, frangos, porcos e com um cavalo, e ele vivia com os livros. Então você percebe que desde menino ele tinha essa característica. E na verdade, esse hábito, essa paixão pela leitura vai trazer uma marca no caráter de Spurgeon, que é uma marca de genialidade. Esse contato, aqui no livro também, vai mencionar, o seu biógrafo vai mencionar, que antes de aprender a ler, era comum ele ir para o gabinete do seu avô, pegar os livros, e mesmo sem ler, sem saber ler, ele ficava vendo as figuras dos livros. E isso vai depois, no futuro, servir como algo muito poderoso no ministério desse homem. Uma outra coisa interessante, e que eu aprendo também com a vida de Charles Spurgeon, é que ainda muito novo, o avô dele um dia recebeu um grande evangelista inglês em sua casa, um grande evangelista na Inglaterra, e quando ele viu o menino Charles, pequenininho, ele pegou o menino, colocou no seu colo e liberou uma palavra profética sobre a vida dele. E a palavra profética foi: esse menino irá pregar a multidões. E ele ainda vai até falar, o nome desse evangelista era Richard Kinnell, e ele vai dizer o seguinte: eu estou persuadido, na palavra profética ele dizendo, eu estou persuadido que esse menino vai pregar no Rowland Hill, que era uma igreja, a maior igreja naquela época da Inglaterra. E o interessante é que depois de muitos anos, quando Charles Spurgeon já estava na vida adulta, cumprindo o seu ministério, ele pregou neste lugar, cumprindo a profecia que esse evangelista havia liberado sobre a sua vida. Então, irmã Raquel, irmão Jean, eu vejo que quando Deus tem um propósito e ele escolhe uma pessoa, ele guia essa pessoa de tal forma e coloca pessoas de tal forma para que o caminho, o percurso dessa pessoa seja sedimentado. Então, se eu pudesse definir a vida de Spurgeon nesses anos iniciais, eu diria isso: um menino que cresceu como qualquer outro, entretanto, apaixonado pela leitura. Inclusive, ele, ainda muito novo, Jean, ele começou a ler livros assim de teologia pesada. Livros que os teólogos na época liam, que os estudiosos, os acadêmicos da época liam, que ele teve um contato na biblioteca do seu avô. Havia muitos livros, Raquel, de teólogos puritanos. Teologia densa. E ele, ainda muito novo, consumiu esses livros.
E é por isso que, quando ele começa o seu ministério, ele tem um lastro, uma bagagem teológica gigantesca. E é por isso que é tão importante a gente valorizar a leitura, né? Não apenas da palavra de Deus. Estou vendo aqui, ó, o Jeanzinho está crente, o Jeanzinho trouxe a Bíblia. Valorizar a leitura da palavra de Deus e também de bons livros. Eu quero incentivar você que prega a palavra de Deus, pelo amor de Deus, larga de preguiça. Leia, 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 leia. Isso vai fazer a diferença na sua vida espiritual e no seu ministério. Então, irmão Jean, no começo da história dos anos iniciais, basicamente a vida de Charles Haddon Spurgeon está baseada nesses dois fatos. E é tão interessante também, que eu estava até esquecendo sobre isso, ainda na infância, Charles Spurgeon leu um livro que marcou ele por toda a vida. Eu não sei se vocês já leram esse livro. O Peregrino. Peregrino, já li, é muito bom. Esse livro, não sei se o pessoal já leu, não sei se você que está nos acompanhando, já leu alguma mensagem de Spurgeon, já leu algum livro de Spurgeon, mas tanto nas pregações de Spurgeon que chegaram até nós, que atravessaram o tempo e chegaram até nós, como nas suas obras, nos seus livros, há muitas citações dos personagens que estão no livro O Peregrino. Então foi um livro que marcou ele profundamente. O livro O Peregrino, de John Bunyan, que inclusive está disponível aí. Se você nunca leu O Peregrino, que é a história de um personagem chamado Cristão, e esse livro vai contar a trajetória do cristão até chegar no céu. É um livro extraordinário. Se você não leu, você tem que ler esse livro. Esse livro marcou a história do grande pregador Charles Spurgeon. Eu tenho certeza que também vai marcar a sua. Quando a gente procura, né, estudar sobre a vida dos pregadores, uma coisa que marca muito é essa questão da leitura, né? Esses grandes pregadores, eles costumavam ter esse hábito de leitura, né? Então, para você que pretende ser um grande pregador, igual o pastor já falou aqui, cultive esse hábito de leitura, porque assim você vai acabar trazendo mais conhecimento e Deus vai te usar naquilo que é necessário. É isso aí. E eu sempre digo isso, ninguém nasce gostando de ler. É um hábito a ser desenvolvido, é uma paixão a ser desenvolvida. Eu mesmo, e esses dias eu estava conversando com um amigo, e eu estava falando sobre isso, que eu desenvolvi o hábito da leitura com 14 para 15 anos. E eu dou graças a Deus a duas pessoas que me incentivaram nisso. Uma foi um professor que eu tinha no colégio, um professor de redação, e o outro foi um irmão Anísio. Esse irmão Anísio me incentivou muito. Eu não sei, você conhece, né? A irmã Raquel conhece. Ele me incentivou muito, ele me emprestava livros para que eu pudesse ler. Então, com 14, 15 anos. Mas se eu tivesse começado esse hábito, essa paixão mais cedo, meu Deus do céu. Então, vale muito a pena. Isso que o Jean falou, gente, é fundamental. Não é isso, irmã Raquel? É verdade, pastor. E o senhor mencionou que ele cresceu em um ambiente ali cristão, um ambiente religioso. Mas, como eu e o senhor também, porque o senhor já contou o seu testemunho, o senhor cresceu em um ambiente cristão, tem aquele momento que a gente tem um start. Aquele momento que a gente fala assim, não, eu vou seguir isso é o que eu quero para minha vida. E Spurgeon também teve isso, né? Então, eu quero que o senhor conte pra gente como que foi a conversão de Spurgeon. Muito boa essa pergunta. Filho de crente não é crentinho. Tem que ter uma experiência. Eu tive, você também teve. E muitos outros que nascem naquilo que a gente chama, né, no evangeliquez de berço evangélico, precisa também ter essa experiência de conversão. E Spurgeon, embora tenha crescido nesse lar de temor, de respeito às escrituras, um lar extremamente estruturado, abalizado na palavra de Deus, ele, durante a sua adolescência, sentiu o peso e o fardo do pecado. E ele sofreu muito com isso, mas muito mesmo. Spurgeon, ele relata na sua autobiografia, porque Spurgeon também escreveu uma autobiografia, ele vai relatar como ele foi esmagado pelo sentimento de culpa, de indignidade por causa do pecado. E é tão interessante que a conversão dele se deu quando ele tinha de 15 para 16 anos. Então, naquela fase de adolescência, e é tão interessante também que a conversão dele se deu de forma muito inusitada. Ele estava de férias do colégio
e ele havia retornado para sua casa, em Colchester, e num domingo ele resolveu ir a um culto num domingo pela manhã. Só que estava tendo uma nevasca em Colchester, na cidade dele. E quando ele foi ao culto, nem o pastor tinha ido no culto naquele domingo. Nem o pastor foi, devido à forte neve que estava caindo. Então tinha poucos irmãos. E quem pregou naquele dia, olha aqui que é a graça de Deus. Quem pregou naquele dia foi um sapateiro. E o sapateiro ministrou sobre Isaías 45, 22. Aproveitar que você está com a Bíblia aí, Jeanzinho, se você puder abrir aí em Isaías 45, 22, só para que o pessoal que está nos acompanhando, se você tiver com a sua Bíblia aí também, pegue a sua Bíblia, leia esse texto, Isaías 45, 22. Olha que texto extraordinário, gente. Esse sapateiro que estava pregando, olha que culto. Olha quando Deus quer fazer uma obra, o que Deus faz? Nem o pastor foi no culto naquele dia. Pouquíssimos irmãos, uma neve, uma nevasca caindo terrivelmente na cidade. E ele foi. E chegando lá, um sapateiro pregando em Isaías 45, 22. O que diz? Diz assim: volte-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Baseado nesse texto, Jean, o sapateiro começou a ministrar e o sapateiro começou a falar sobre como ser salvo. E Spurgeon foi tão escado para a mensagem daquele simples homem que ele ficou vidrado. E o homem começou a dizer que a única coisa que ele podia fazer, que o homem devia fazer para ser salvo, é olhar para Jesus. Olhar para Jesus para ser salvo. Crer em Cristo. Depositar a sua confiança em Cristo. E sabe o que aconteceu, irmã Raquel? Naquele momento, o sapateiro que estava pregando apontou o dedo para a direção de Charles Spurgeon. E ele sentiu que a mensagem era para ele. Que Deus havia levado ele naquele domingo de manhã para trazer solução ao problema que ele estava enfrentando, que era o problema de culpa pelo pecado. E ali naquele momento, ele sentiu a graça de Deus. E até aquele momento, aquele garoto de 15 para 16 anos, que tinha uma dificuldade de receber a salvação porque confiava muito nos seus méritos, ele conseguiu entender a mensagem do Evangelho. E ele creu em Jesus. E ali naquele domingo de manhã, sob forte neve, com a mensagem de um simples sapateiro, meu Deus do céu, isso eu fico arrepiado. Charles Spurgeon sentiu o fardo dos seus pecados caírem no chão. E ele entregou a sua vida e confiou em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa experiência foi um divisor de águas na vida daquele jovem. Porque a forma como Charles Spurgeon pregou depois, no exercício do seu ministério, está baseado muito nessa forma que Deus usou esse sapateiro, olha só isso, gente, para trazê-lo ao conhecimento da salvação. Então isso é fenomenal, extraordinário. E eu resumo essa parte, irmã Raquel, dizendo só o seguinte: Deus pode usar pessoas simples. Deus usa o acadêmico? É claro que usa. A gente falou isso agora há pouco, né, irmão Jean? Quanto mais você puder se dedicar a estudar, se dedique. Mas Deus também pode usar pessoas simples, como fez, através desse sapateiro, para alcançar um homem que, através dele, alcançou multidões. Realmente poderoso, né? E às vezes as pessoas acabam até desprezando, né? Pessoas simples que trazem ali uma mensagem, mas quando Deus quer usar, o Espírito Santo convence, trabalha. E a gente vê na vida de Spurgeon o fruto da verdadeira conversão, porque ele realmente se converteu, tanto que a vida dele mudou completamente e a vida dele testifica isso, né? A história dele testifica uma verdadeira conversão. Muito poderoso. E eu não sei se eu acho que é uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele vai falar o seguinte, que a grande tragédia da igreja moderna é uma igreja cheia de pessoas que não foram genuinamente convertidas. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Às vezes a pessoa frequenta a igreja como Spurgeon frequentava.
mas não era nascido de novo. E o segredo não é frequentar a igreja, embora isso seja muito importante. Não estamos fazendo apologia, pelo amor de Jesus Cristo, não estamos fazendo apologia a você se tornar um desigrejado. Frequentar a igreja é muito importante, mas isso não significa que você nasceu de novo. Então isso que a irmã Raquel mencionou é a verdade. Por isso nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, porque há pessoas sentadas nos bancos que ainda não nasceram de novo, não foram regenerados, e o Espírito Santo, ele sopra onde quer. E em cultos assim inesperados é que ele trabalha, né? É por isso que quando chove na igreja, eu sempre digo isso na igreja, né? É nesses tipos de cultos assim que acontece um monte de coisa, que poucos crentes vão, que costuma acontecer coisas assim extraordinárias, sobrenaturais. Para provar que não tem nada a ver com o homem, que não tem a ver com o pregador famoso, com o cantor famoso, com o pastor. Tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. Só abrindo parênteses, tem uma certa conexão. Meu testemunho, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito Santo num culto de terça-feira, num bairro chamado Trajano Borges, e tinha a multidão de 8 pessoas. 8 crentes no culto. Um salãozinho pequenininho, menor que talvez esse estúdio aqui. E o culto não tinha nada a ver com batismo no Espírito Santo. Eu estava com um irmão, um amigo, chamado Gessé, e o irmão Marquinhos chamou o Gessé para ir à frente, para orar por ele, e eu fui e abracei ele para acompanhá-lo ali para ele não ficar sozinho ali no altar. Enquanto o pastor Marquinhos orava, o Espírito Santo me batizou, me deu novas línguas, num culto de 8 pessoas. Porque não tem a ver com o pregador, nem com o cantor, nem com o pastor, tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. E se Deus quiser agir, né? Então, para você que fica escolhendo culto para ir para a igreja, todo culto que Deus pode agir, independente de qual culto que seja, né? Então, a gente já viu aqui um pouco sobre os primeiros anos de Spurgeon, sua conversão, e a gente sabe que Spurgeon foi um grande pregador, foi um homem que ganhou muitas almas para Deus, foi um príncipe dos pregadores, né? Considerado, então foi um homem que deu muitos frutos na obra do Senhor. Mas como é que foi esses primeiros frutos de Spurgeon? Como é que ele começou? Como é que foi seu começo? Depois que ele tem essa conversão, aí a mão de Deus começa a conduzir Charles Spurgeon de uma forma assim sobrenatural e muito rápida. Deus trabalhou na vida de Charles Spurgeon de forma muito célere, muito rápida. As coisas aconteceram assim rapidamente na vida dele. Assim que ele se converte, ele se engaja de tal forma e as primeiras oportunidades começam a aparecer. Então ele prega num culto no lar, e ali as pessoas já começam a ver traços de que aquele menino, aquele garoto, tinha realmente uma vocação ministerial. Mas o mais interessante é que os primeiros frutos de Charles Spurgeon, eles vão começar a aparecer na escola bíblica dominical. Ele começa a ser um professor de escola bíblica dominical, e ali as pessoas, os alunos, os irmãos da igreja, começam a observar e ver pelo menos 3 coisas. Primeiro, que ele possuía um poder de elocução pública. Ele sabia falar em público. Isso eu estou falando com 16 anos, gente. Então imagina, ele era professor de escola dominical com 16 anos, ministrando a uma classe. Mesmo. Então aí as pessoas começaram a perceber, nossa, esse menino fala bem. Ele tinha um poder de elocução pública, de falar bem em público. Segunda coisa que começaram a perceber, sua paixão e sua profundidade pelas escrituras. Porque desde criança, lendo muito, consumindo muito, aprendendo muito, agora quando isso se aflora, se manifesta, as pessoas começaram a ficar espantadas. Meu Deus, que menino profundo. Ele é diferente, ele não fala coisas comuns. E o amor pelas escrituras. Por fim, em terceiro lugar, o profundo e fervoroso ardor pelas almas. Na escola dominical, a forma como ele ministrava, os estudos, a pregação, tudo era direcionado para a salvação das almas e para a edificação dos crentes. Então as pessoas começaram a observar isso e a falar, nossa, esse menino, ele ama as almas. E é tão interessante que hoje, vou falar aqui agora com os pregadores. Vocês já perceberam como muitos pregadores desprezam a escola dominical? Como há uma geração de pessoas que desprezam a escola bíblica dominical.
E não existe um lugar melhor para que o vocacionado comece demonstrando seus frutos, senão na escola bíblica dominical. Spurgeon deu os seus primeiros passos nesse ambiente. Ali ele foi forjado, essa característica da pregação, do ensino. E hoje eu percebo muitas pessoas que desprezam a escola dominical. E vocês são professores de escola dominical. Sim, sim. E como isso é importante. Como isso é maravilhoso, gente. Como que as pessoas precisam abrir a mente. Tem pregador que prega no Brasil todo. Mas se você perguntar para ele se ele é aluno da escola dominical, ele não é. Isso é uma tragédia. Pregadores que são bênçãos em muitos lugares, mas eles não são úteis na sua própria igreja. Então Spurgeon ele começa dando frutos na sua congregação, na escola bíblica dominical. Então esse é um ponto marcante e que demonstra os primeiros frutos, Jean, na vida deste jovem rapaz que estava dando os primeiros passos na caminhada ministerial. É interessante, né, que desde cedo ele já procurou servir a Deus e desenvolver o seu ministério, né, aquilo para o qual ele foi chamado. Porque o que a gente vê hoje em dia no meio dos jovens é que alguns falam assim, quando eu ficar mais velho, eu vou começar a estudar a Bíblia, quando eu ficar mais velho, eu vou começar a estudar, a querer me empenhar nas coisas de Deus. E Spurgeon nos ensina que, independente da idade, Deus quer usar. E quanto antes você buscar as coisas de Deus, você vai criando mais casca, maturidade, para quando você estiver na fase adulta, você já tem uma bagagem para poder falar e levar a palavra do Senhor. Rapaz, isso aí, Fagner, isso aí tem que virar corte. Porque isso tem que virar corte para que as pessoas saibam. É justamente isso. Eu concordo em número, gênero e grau. E Paulo disse a Timóteo, né? Ninguém despreze a sua mocidade. Quanto mais novo, irmã Raquel, quanto mais novo, irmão Jean, melhor será. Se dedicar mesmo. Foi o que Spurgeon fez. Inclusive, o quanto chama a atenção quando um jovem se posiciona para pregar a palavra de Deus. Eu já tive a oportunidade de ir em hospitais assim, e só de ser um jovem ali já toca o coração das pessoas, porque é diferente. Sim. Então, isso já é muito importante. E o jovem tem esse poder de influenciar outras pessoas também. Então, quando um jovem se posiciona para pregar, para falar do evangelho, isso chama a atenção. Isso influencia outros jovens também. Então, é muito importante isso. A história de Spurgeon. E Spurgeon, ele começou a pastorear a igreja muito cedo, né? E ele pastoreou uma igreja em Londres, né? E eu gostaria que o senhor contasse como se deu essa chegada dele em Londres. Ele era um menino interiorano e antes de pastorear a igreja em Londres, ele pastoreou uma outra congregação com 17 anos de idade. Você já imaginou você ter um pastor com 17 anos de idade? Tem que ser diferenciado. Não, tem que ser muito diferenciado. Muito. Então, com 17 anos de idade, ele foi convidado para assumir uma congregação em Walter Beach, uma pequena cidade, uma aldeia. Ali, quando ele assumiu aquela igreja, havia 40 membros. Em poucos meses, com a pregação e o ministério de Charles Spurgeon, já havia mais de 400 membros naquela congregação. Que coisa extraordinária. 17 anos de idade. É claro que nós estamos falando do século XIX, era outro contexto, havia uma maturidade maior, diferente. Mas mesmo assim, 17 anos. Meu Deus do céu, se eu lembrar dos meus 17 anos aqui... Você está com quantos anos, Jean? 23. E você, Raquel? 24. Então, imagina, 17 anos. 17 anos você estava jogando bola na rua? Opa! Brincando. 17 anos ele era pastor em Walter Beach. Assumiu uma igreja com 40 pessoas e em poucos meses a igreja tinha mais de 400 membros. Aí, olha o que a divina providência de Deus faz. Havia uma igreja, a Igreja Batista da rua Novo Parque, em Londres, que estava passando por uma crise muito difícil. Muito difícil. E Spurgeon foi convidado para pregar nessa igreja em Londres. E quando ele prega ali, a graça de Deus se manifesta. Imagina um menino do interior que chega para pregar numa igreja, era uma igreja famosa, essa igreja batista da rua
Novo Parque, ela era uma igreja conhecida. Inclusive, um dos pastores dela foi John Gill. John Gill ele tem livros dele hoje. Eu até vi esses dias uma editora lançando os comentários de John Gill. John Gill foi um camarada, um monstro na exegese bíblica. Escreveu vários volumes de comentários bíblicos e ele havia sido pastor nesta igreja. E essa igreja estava passando por um momento de crise. E Charles Spurgeon foi convidado para pregar lá, num domingo. E quando ele prega, a graça de Deus se manifesta, as pessoas foram tocadas. E então eles fazem o convite para que ele, com 19 anos de idade, assumisse o pastorado daquela igreja. E Charles Spurgeon, ele era diferenciado mesmo em todos os aspectos. Ele ficou constrangido com o convite, a princípio tentou recusar, porque ele não se achava apto à altura, mas com muita insistência da diretoria daquela igreja, ele assumiu provisoriamente o pastorado daquela igreja por 3 meses. E depois, definitivamente, os irmãos receberam ele como o pastor daquele rebanho. E chegando a Londres, vivendo ali, aquela igreja viveu uma ascensão apoteótica, de crescimento pujante e de grandes, extraordinários trabalhos. Então, assim, você percebe que tudo muito precoce na vida dele. Porque deixe-me te dizer, quando Deus quer usar alguém, ele tem pressa. Talvez você esteja retardando as coisas de Deus na sua vida. E Deus está usando esse podcast para falar com você, para dizer que Deus tem pressa no que Ele quer fazer na sua história. Se você entrar pelo caminho, deixar a vontade de Deus se cumprir na sua vida, você verá o que Deus irá fazer. Nós estamos precisando dessas coisas. Como você disse, Raquel, de fato, um jovem, eu falo isso porque eu também sou jovem, me considero jovem, embora eu tenha 31 anos, comecei a descer a ladeira já, né? Mas eu me considero ainda jovem. Como é importante um jovem dedicado na obra de Deus. Um jovem dedicado nas mãos do Senhor é mais uma arma poderosa do que as armas atômicas que podem ser usadas aí nas guerras. Independente da idade, né? Se Deus coloca lá, ele sabe qual é o propósito, né? E ele sustenta, né? Então não precisa ter medo, porque você acha que você é muito novo para determinada coisa. Se você estiver com Deus, irmão, ele vai te conduzir da melhor forma, né? Como a gente começa a ver aqui, né? Spurgeon, ele gerou vários frutos, né? Durante sua caminhada. E durante todo o seu ministério, ele foi um homem muito usado por Deus, mas quais foram os anos principais que o senhor destacaria que foi os anos mais produtivos da vida de Spurgeon? Os anos que mais marcaram a vida dele realmente e a sua trajetória? Então, quando Spurgeon ele chega a Londres e ele começa a exercer a sua chamada, ali em Londres ele atinge o nível de popularidade mundial. Ele se torna uma figura mundial, ainda muito novo. Uma popularidade mundial. E em pelo menos 2 ou 3 aspectos, a vida dele foi muito produtiva. Por exemplo, como pastor ele assumiu uma igreja que estava em crise, como eu mencionei, e agora essa igreja vai chegar a 6 mil membros e se torna uma das maiores igrejas da Inglaterra. Como pastor, Spurgeon vai construir o famoso tabernáculo metropolitano. Existe até hoje, não nas dimensões da época de Spurgeon, porque passou por várias reformas, inclusive o tabernáculo metropolitano. Se você for a Londres, você pode visitá-lo, mas é um espaço bem menor, porque passou por um incêndio há muitos anos atrás. Mas imagina só, ele ergueu aquele templo, que naquela época era o prédio. 6 mil membros, uma igreja. Muita gente. Imagina, se hoje uma igreja de 6 mil membros é uma igreja fortíssima, imagina agora no século XIX. Em relação ao aspecto social, a igreja de Spurgeon, o trabalho de Spurgeon, eles chegaram a ter mais de 60 projetos funcionando na igreja.
coisa mesmo. Escola de pastores. Eu não sei se vocês já leram o livro, os 3 volumes do Lições aos Meus Alunos. Esse livro é extraordinário. Se você não leu esses livros, você que é vocacionado, tem uma chamada, você tem que ler esses 3 livros chamados Lições aos Meus Alunos, volume 1, 2 e 3, de Charles Spurgeon. São aulas que Spurgeon deu nessa escola de pastores. Ele começou a formar pregadores, pastores. E esses pastores eram enviados para abrir igrejas, plantar igrejas. Então ele tinha orfanatos, masculino e feminino, ajuda para pessoas carentes e pobres. Eles tinham ali como o Spurgeon era escritor e toda semana as pregações de Spurgeon também eram impressas, houve um departamento de colportagem, onde os livros de Spurgeon eram espalhados através de colputores. Esses homens saíam vendendo livros por toda a Inglaterra, andando aos lugares mais ermos que vocês podem imaginar, nos interiores da Inglaterra, vendendo material e divulgando a pregação de Spurgeon. A esposa de Spurgeon, ela tinha um projeto de distribuir, ela conseguia parceiros, e esses parceiros financiavam a produção de livros de Spurgeon, e esses livros eram enviados para pastores carentes que não tinham condições de comprar os livros de Spurgeon. Então era uma igreja pujante, muito forte. Eu estou dizendo, gente, de mais de 60 projetos. Era loucura. Uma igreja que impactou o mundo através da liderança de Charles Spurgeon. Então você percebe que ele não era só um pregador. Ele era também um pastor, um empreendedor do reino de Deus. Colocava a mão na massa, realmente. Colocava a mão na massa, realmente. Plantação de igrejas. Através da igreja e do ministério de Spurgeon, dezenas de outras igrejas foram sendo plantadas na Inglaterra. Agora, o que é mais interessante, eu até mencionei isso esses dias num culto de terça-feira, nosso culto de ensino, que esses anos frutíferos de Spurgeon, eles, ironicamente, são os anos em que mais Spurgeon sofreu de enfermidades. Não só ele, mas também a sua família. Então, à medida em que ele produzia muito para o reino de Deus, foram os anos que mais ele padeceu tribulações e sofrimento. E é por isso que a frase do A.W. Tozer, ela se encaixa perfeitamente nesse contexto. Quanto mais esmagado, mais usado. Quanto mais usado, mais esmagado. Porque nos anos em que ele mais sofreu de enfermidades, de lutas com a enfermidade da esposa, de batalhas seríssimas, foram os anos que mais Deus o usou para produzir no reino. Isso nos traz uma lição muito importante, né? Que as pessoas às vezes pensam que por você ser cristão, você não vai passar dificuldades, né? Por você ser cristão, você vai ter uma vida só em paz aqui nessa terra, né? E não foi isso que Jesus falou, né? Um dia nós teremos paz eterna lá no céu, né? Mas nessa vida passaremos dificuldade. E Spurgeon é um exemplo disso, né? Que mesmo em meio às dificuldades, ele conseguia trabalhar por reino de Deus e foi os anos mais produtivos de sua vida. E eu quero dizer para quem está nos assistindo agora, que talvez você esteja passando por um momento muito difícil da sua vida. Talvez você literalmente esteja sendo esmagado por Deus, pelas circunstâncias, pelas pressões, pelas provações. Mas Deus também vai extrair de você o melhor. É nesse processo que você está passando que a graça de Deus vai descer sobre você, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus vai fazer você produzir grandes coisas para o reino do Senhor. Creia nisso e tome posse dessa palavra. E não se esqueça, quanto mais usado por Deus, mais esmagado por Deus. Charles Spurgeon, ele nunca deixou de olhar para Jesus, né? Do momento que ele ouviu a palavra daquele simples sapateiro, ele nunca deixou de olhar para Jesus. E isso é muito grandioso, né? E talvez o maior adjetivo dele que a gente possa colocar, né, é que ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Então ele se destacava muito, ele tinha algumas características que eram marcantes e certamente ele teve alguns hábitos, né, que tornaram com que ele se tornasse o príncipe dos pregadores. Então
Então, quais eram os hábitos que Spurgeon cultivava? Quais eram as características marcantes que ele tinha? Isso é muito interessante. Ninguém chega nesse nível à toa. A mão de Deus vai construindo, conduzindo essa pessoa. Ô Fagner, eu não sei se tem como aí a gente colocar a foto do Charles Spurgeon. Tem como aí a gente colocar? Tem. Olha aí na tela, pessoal. Esse é o homem. E ninguém chega nesse nível, realmente, irmã Raquel, nesse nível de ser chamado príncipe dos pregadores, de produzir tanto para Deus, à toa. Então há algumas coisas, eu entendo que nesse processo de Deus forjar e formar um homem, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, nós não podemos ficar passivos, nós temos que fazer a nossa parte. E dentre muitas qualidades, porque um homem com uma personalidade dessa, ele não é um homem de poucas características, muitas qualidades, muitos hábitos, muitos bons hábitos. Mas eu separei aqui alguns que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, Spurgeon era um homem de oração. Spurgeon era um homem de oração. E isso era um hábito da sua mente e do seu corpo. Spurgeon não era, o seu biógrafo vai dizer que ele não passava longas e demoradas horas orando, mas ele estava orando todo o tempo. Era um hábito da sua mente e era um hábito do seu corpo. Então é claro que ele tinha o seu momento a sós com Deus, mas ele estava a todo momento conectado. A todo momento. E ele orava por tudo e em tudo. Tem até uma história interessante que, certa feita, ele estava caminhando num bosque com um amigo chamado Theodore, e eles estavam conversando de forma muito bem-humorada, rindo, dando gargalhadas, e de repente Spurgeon parou e falou assim: Theodore, vamos dar graças a Deus pelas risadas. Porque olha o entendimento desse cara. Ele entendia que a vida com Deus, de oração a Deus, de se conectar com Deus, de se comunicar com Deus, se resumia a tudo. Então vamos parar aqui um momento, que isso aqui é sagrado. A gente está conversando, está rindo, está dando boas risadas. Vamos parar aqui e vamos agradecer a Deus por essas risadas que nós estamos dando. Então ele orava por tudo e em tudo. Isso é uma característica marcante. Certa feita perguntaram para Charles Spurgeon: qual é o segredo do seu êxito ministerial? E ele vai dizer: eu tenho um povo que ora por mim. Então ele acreditava muito do seu sucesso para a intercessão, para a oração pessoal e a intercessão da igreja. Então a oração era algo fundamental na vida dele. É tão interessante, a gente conta essas coisas extraordinárias da vida de oração e do sucesso que esse homem alcançou, mas eram homens também, não deixaram de ser seres humanos. Spurgeon, ele tinha severas batalhas em relação a sentimento de fracasso na hora de pregar. Pregadores, os pregadores que estão me assistindo aqui agora, qual é o pregador que nunca se sentiu mal depois que pregou? Eu não me saí bem. Será que eu fui chamado para isso mesmo? Aquela sensação de fracasso. Spurgeon passava por esses momentos também. E sabe como ele resolvia isso? Sabe como ele lidava com essa sensação de fracasso? Orando. Há relatos aqui que ele terminou de pregar e esse sentimento de fracasso, de frustração veio, e ele saiu do púlpito e foi correndo para o gabinete, dobrar os joelhos e falar com Deus. Tratar esse sentimento, essa sensação. Então era um homem de oração. Eu não sei se vocês sabem, mas Charles Spurgeon e Moody, eles foram contemporâneos. Viveram na mesma época. Sim. E Moody foi visitar o tabernáculo metropolitano para ver Spurgeon pregar. E aí tem uma célebre frase de Moody a respeito de Charles Spurgeon, onde ele disse o seguinte: eu vi Spurgeon pregar, mas melhor ainda, eu o vi orar. Porque Moody dizia que Spurgeon era melhor orando do que pregando. Olha que coisa extraordinária. Não, um pregador que não ora, a pregação dele é diferente. E é muito importante, né, as pessoas entenderem que
Por mais que você vive do ministério, que às vezes você tem muitas tarefas para fazer, mas é muito importante você ter seu tempo de intimidade com Deus. Porque não adianta você querer viver fazendo a obra 100% do tempo se você não tiver um tempo de oração para se abastecer, né, da presença do Senhor. Então, tirar um tempo a sós com o Senhor na sua intimidade é muito importante, né? Com certeza. Então Spurgeon era esse homem, era um gigante no púlpito, mas porque antes ele era um gigante na oração. E é isso que nós precisamos. Uma outra característica, um outro hábito também, Spurgeon era um amante da leitura, nós falamos isso no início, mas isso é uma característica marcante. Sabe, a biblioteca de Spurgeon tinha 12 mil volumes. Muita coisa. 12 mil livros, irmão. Você tem noção do que é isso? É muita coisa. 12 mil livros. A biblioteca de Spurgeon está nos Estados Unidos, né? Um americano comprou ela há muitos anos atrás, uma universidade comprou e levou para os Estados Unidos da América. Então, você se visitar essa universidade, essa faculdade, você pode pegar os livros de Spurgeon e você vai ver que está cheio de notas, marcas dele, das suas leituras. Spurgeon tinha uma frase que ele dizia o seguinte: eu avalio um livro pelo bem que ele pode fazer. Eu avalio um livro pelo bem que ele pode fazer. Frase marcante, né? Quando o livro impactava ele geralmente fazia uma resenha do livro. Até para incentivar outras pessoas para lerem aquele livro. Spurgeon tinha uma revista, né? Ele produzia uma revista, A Espada e a Colher, chamava a revista. Por causa daquele texto de Neemias, dos trabalhadores que construíram o muro, eles estavam com a espada na mão e com a colher construindo o muro com a outra. E aí Spurgeon, quando um livro impactava ele então fazia a resenha desse livro e colocava como matéria na sua revista para que outros leitores pudessem ler e serem instigados para ler também aquele livro e serem abençoados. Então, a leitura era uma das marcas profundas da vida desse homem. A leitura, ela produziu em Spurgeon algumas características: clareza, a questão da profundidade, a questão da eloquência, a questão da comunicação, a questão da escrita e a questão da criatividade. Você tem algum livro de Spurgeon, Raquel? Já leu alguma coisa dele? Tenho. Já leu alguma coisa de Spurgeon? Spurgeon ainda não. Se você pegar um sermão de Spurgeon, você vai ler e você vai ver a criatividade, da forma como ele usava as palavras. De onde vem isso? Vem das suas leituras. Então, assim, a leitura é fundamental. Eu coloquei algo no meu coração que uma das coisas por onde eu passar, eu quero instigar é o amor à leitura. Para que as pessoas sejam instigadas a ler. Porque quem ler vai se comunicar melhor, vai ter clareza, vai gerar eloquência. Porque à medida em que você ler, você vai aprendendo novas palavras, aprendendo significados, e isso melhora na sua argumentação. Criatividade. Um bom leitor, ele tende também a ser um bom escritor. Tudo isso vai refletir. Spurgeon tem um célebre livro, né, Os Tesouros de Davi, que são os comentários dos Salmos, que é uma das mais belas obras, um dos mais belos comentários do livro de Salmos. Tudo porque ele era um leitor ávido. E falando sobre isso, ele publicou o seu primeiro livro com 17 anos. Olha aí. Porque ele tinha bagagem. Como é que você escreve um livro com 17 anos se você não ler? Então ele consumia muito, ele lia muito. E a frase de John Maxwell: o lugar onde você está e o lugar onde você chegar, que você deseja chegar, tem uma distância. Essa distância pode ser encurtada pela leitura. Há uma distância entre onde você está agora e onde você deseja chegar. Essa distância pode ser encurtada se você desenvolver o hábito da leitura. E isso não vale só para a pregação, para o ministério, vale para tudo na vida. É verdade. Tem que ler sobre tudo, né? Tudo. Buscar o conhecimento mesmo. E é tão bom, né, quando você conversa com uma pessoa que é inteligente, que costuma ter um hábito de leitura, tem um vocabulário melhor, sabe falar de determinados assuntos, né? E isso agrega muito, né? Com certeza. Quando a gente está falando aqui sobre essa questão, né, e passando já para outra questão que é muito importante na vida de Spurgeon,
como já foi mencionado aqui, né, Spurgeon ele não estava isento das dificuldades desse mundo, né? E uma das coisas que afetou Spurgeon, assim acredito, o pastor vai estar nos respondendo sobre isso, é sobre a questão de uma doença que é considerada como a doença do século, né? A depressão. E a depressão ela não escolhe idade, não escolhe gênero, ela não escolhe cor ou raça. É uma doença que ela pode afetar desde o mais novo até o mais velho e é algo que tem que ser tratado, né? Hoje em dia a gente se fala muito sobre depressão, que é a doença do século, mas só que é uma doença que não surgiu hoje. Há centenas e centenas de anos já há pessoas que tinham um relato dessa doença. Talvez não era tão comentado na época, mas já há pessoas que sofriam disso. E é verdade que Spurgeon ele tinha quadros depressivos. E o que foi que levou a ele a esse quadro depressivo, que levou a ele a esse momento da vida dele? De fato, Spurgeon padeceu dessa doença terrível chamada depressão. E só antes de comentar sobre essa questão da depressão de Spurgeon, uma das outras características da personalidade de Spurgeon é que ele era um homem bem-humorado. O senso de humor de Charles Spurgeon era algo que chamava a atenção, inclusive dos seus críticos. Porque no século XIX havia um modelo estabelecido de pregação, uma forma de pregar, e Spurgeon ele veio na contramão. Porque ele começou a trazer esse senso de humor, esse aspecto do seu caráter, da sua personalidade, que era ser bem-humorado, para o púlpito. Então isso fez ele enfrentar grandes críticas dos seus algozes, dos seus inimigos. E tão interessante, né? Um homem com essa característica de ser bem-humorado, de ser alegre, passou por um momento difícil de quadros depressivos. Outra coisa também é que Spurgeon era um homem extremamente cristocêntrico. A marca da vida de Charles Spurgeon é que ele era um homem cristocêntrico. Spurgeon dizia o seguinte: o pregador deve se esconder atrás da cruz, para que as pessoas se interessem por Jesus e não por ele. Então essa máxima, Spurgeon não queria trazer a glória para si. Eu não sei se vocês conhecem esse episódio da vida dele. Houve um momento em que ele foi tentado a querer se engrandecer. E um dia ele estava andando pelo campo e a voz de Deus ecoou no seu coração dizendo assim: procura grandes coisas para ti, não as procures. Essa experiência de Spurgeon foi um divisor de águas. Por isso que ele dizia: para mim, Cristo ou é tudo ou é nada. Porque a soma do meu ministério é Cristo. Então ele era um homem extremamente cristocêntrico, cujo olhar estava em Cristo. Por que eu estou dizendo dessas coisas? Eu estou falando desse homem que tinha essa fé em Jesus, essa confiança em Cristo, que queria promover a glória de Cristo, que queria promover frutos para o reino de Cristo. Esse homem passou por depressão. Porque a gente pensa que a gente está numa bolha, né? Eu vou servir a Jesus, eu vou estar protegido, eu vou estar guardado e vai ser tudo tranquilo. E há até um paradigma quanto a isso, né? Um certo preconceito contra essa doença. Exatamente, exatamente. E Spurgeon, Spurgeon ele desmistifica isso. Era um homem visionário, um homem de uma envergadura extraordinária, mas que enfrentou. E por que ele passou por esses momentos depressivos? Os seus biógrafos mencionam pelo menos duas causas. A primeira era que a sua depressão era resultado da sua enfermidade, o problema de gota, reumatismo. Então, quando essa doença o atacava, quando essa doença ela se manifestava, o problema de reumatismo, ele sentia fortíssimas dores, ele também era atacado nas suas emoções. Então, o problema de reumatismo, de gota, mexia com o seu emocional. E ele vivia dias escuros. E ele até disse num dos seus sermões que ele conhecia as dores que ocorrem na masmorra das trevas da angústia.
Então ele sabia o que era isso. Mas há uma segunda causa, não era só a doença. Spurgeon era um homem muito produtivo. Junto com essa produtividade no reino, vinha responsabilidades, quase não saem, responsabilidades pesadas. Fardos pesados. Era muita coisa. Imagina, você tem uma igreja com mais de 6 mil membros. E ele cuidava desses membros, viu? Ele visitava o povo. Todas as terças-feiras ele passava o dia conversando com as pessoas. As pessoas vinham. Às vezes ele atendia 60, 70 pessoas por dia nas terças-feiras para dar orientação, conselhos. Cuidar de N projetos. Pregar, escrever. Um homem de múltiplas tarefas e funções. Tudo isso cobrou um preço. Ele era um homem que ouvia todo mundo, mas não tinha pessoas com quem ele pudesse compartilhar as suas dificuldades. Olha o que é a vida de um homem de Deus. Ele ouviu os problemas de todo mundo. E não sou eu que digo isso, não. Está escrito no livro. Que ele ouvia todo mundo, mas ele não tinha com quem compartilhar o seu problema. E isso, então, muitas vezes, essa sobrecarga eram os gatilhos para ele passar por momentos depressivos. Mas é interessante. Como ele enfrentava isso? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Houve momentos em que o seu reumatismo foi tão grave que ele sentia dores angustiantes que ele clamava desesperadamente para Deus. E aí, com aquelas fortes dores, a depressão também, os dias negros, ele começou a clamar a Deus, pedir ajuda. E Deus sempre fazia ele lembrar de um texto, que aquilo gerava paz. E ele então era renovado nas suas forças para poder continuar na caminhada. Aonde que nós temos que aprender com Spurgeon? Primeiro, aprender como enfrentar essas batalhas. Spurgeon passou boa parte da sua vida, até o dia em que ele partiu para a eternidade, lidando com esse espinho na carne. Porque a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então ele lidou com isso, olhando para a situação e procurando entender pela perspectiva de Deus. Oração, leitura bíblica, buscando sempre em Deus um refúgio, um auxílio. Talvez é isso que esteja faltando para você. Buscar em Deus, na palavra. Agora, também fica o alerta por causa da questão da sobrecarga. E eram homens de Deus, mas não significa que eram perfeitos. Super-heróis, né? Muitos deles falharam nessa questão de querer abraçar o mundo com as mãos, de querer fazer tanto para Deus, que acabaram se descuidando da sua saúde, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física. E isso cobra um preço. Então fica esse alerta também. Nós temos um limite. Há pastores que não tiram férias. Há pastores que não descansam. Há obreiros que trabalham, há pregadores itinerantes que pregam 30 dias no mês. Sim, acontece muito. Pega o Instagram aí agora, pesquisa aí alguns aí, os caras botam agenda do novembro. dia 1 até o dia 30. Do dia 1 até o dia 30. E às vezes 2 vezes por dia ou mais. Prega na vigília, pega no congresso e vai pra vigília. Pelo amor de Deus, irmão, isso cobra um preço. O cara não tem tempo de cultuar, de cuidar da família. Então isso é muito importante, porque nós também estamos sujeitos a isso. Devemos tomar cuidado. É muito importante, né? Porque ele nos ensina que a gente deve buscar no Senhor quando nós estamos em dificuldade, né? A palavra de Deus fala, muitos buscam em carros, em cavalos, mas a gente deve buscar realmente no Senhor, nosso refúgio, porque tem coisas que o homem não vai conseguir nos ajudar. Tem coisas que a gente próprio não vai conseguir nos ajudar. E só o Senhor para agir em nossas vidas. E ele enfrentava essa depressão, mas essa depressão, olha o que Deus faz. Essa depressão gerava coisas boas no ministério de Spurgeon. É como disse Paulo, né? Esse espinho aqui está na carne, dói, mas ele é útil. Então a depressão de Spurgeon, ela produzia efeitos positivos no seu ministério. Um dos efeitos, que eu só vou citar aqui, só um,
é que essa depressão, ela produzia uma empatia muito grande. Quem ouvia Spurgeon pregar, quando via ele descrevendo sofrimentos, se conectava com ele. Eram tocados por suas palavras. Por quê? Porque era um homem que passava por circunstâncias difíceis. E não tem nada que conecta uma pessoa a outra do que essa empatia. Você olhar e falar assim, nossa, essa pessoa está descrevendo o que eu estou passando. Porque na verdade ela passou. Ela passou ou está passando. Então isso produzia. Então quem ouvia Spurgeon, olha como que a graça de Deus ela trabalha. Tem até uma mulher, uma frase de uma ouvinte de Spurgeon, que ela dizia o seguinte: a mensagem de Spurgeon é tutano e gordura para o meu espírito. Mas aquilo não era gerado de qualquer maneira. Era gerado nas fornalhas da aflição. E como pregador, vocês também pregam a palavra. Quais são as nossas mensagens? Não são aquelas que a gente foi esmagado, pisoteado, pressionado por Deus para gerar? Experiência que a gente teve. Então acontecia isso com o Spurgeon. E Deus pode usar todas as coisas para a sua glória. Inclusive uma situação adversa como essa. Tinha um professor meu de contabilidade, né? Toda antes das vezes que ele ia aplicar a prova, ele falava pra gente, ó, o sofrimento constrói. Fala desse jeito, ó, o sofrimento constrói. O então, sofrimento constrói. Realmente é Forte essa frase, né? algo que é verdade, né? Eu costumo dizer muito que tem sofrimentos que Deus nos permite passar para que a gente deixe de olhar para a terra e olhar para o céu, né? Que às vezes a gente está tão preso aqui na terra, está tão tudo zen, tudo em paz, e aí tem momentos que a tribulação vem para a gente olhar para o céu, para a gente olhar para Ele e ver que a gente é dependente dele, totalmente, completamente dependente dele. E assim, a gente já falou sobre várias coisas sobre a vida de Spurgeon, mas tem uma parte que eu acho que é polêmica. É uma parte que é polêmica. É verdade que Spurgeon, ele bebia e fumava? É verdade. Spurgeon, ele fumava charuto e ele bebia bebida alcoólica. Mas vamos pontuar isso, porque senão, senão vai querer os haters da internet. Fazer um corte. Fazer um corte. Falar que o pastor tá Isso, tá permitindo. Aí chega lá Porque já que o cara foi tão usado por Deus. Chegou no culto com cigarro. Misericórdia. Misericórdia. Fumar charuto naquela época, eu tô falando do século XIX, não foi ontem, século XIX. Nós estamos falando aí de 150 anos, quase 200 anos atrás. Não sou muito bom de matemática não, deve ser isso mesmo. Então era uma outra mentalidade, um outro estilo de vida. Na época de Spurgeon, fumar charuto era considerado uma coisa benéfica para a saúde. Então, Spurgeon começou a fumar charuto não pelo prazer de fumar, mas visando uma questão benéfica para a sua saúde, uma vez que ele tinha problemas nessa área. E ele também, sim, bebia bebida alcoólica. Entretanto, ele parou parcialmente e depois ele parou definitivamente de ambas as coisas. Mas é verdade, sim. Agora, eu torno a repetir, naquela época, por que bebida alcoólica? Porque naquela época não havia outras bebidas. Então, se você ia jantar na casa de uma pessoa, você tinha lá vinho alcoólico e você tinha outras bebidas alcoólicas. Então era um contexto, havia uma questão cultural ali. Isso é um costume. Mas a partir do momento que Spurgeon percebeu que aquilo estava influenciando outras pessoas, ele então, primeiro parcialmente, depois definitivamente abriu mão das duas coisas. Por que Spurgeon fez isso? Porque tinha um jornal, publicou que todos os dias Spurgeon, quando descia para a igreja, na sua carroça, ele descia fumando um charuto. E aí o jornal meio que formulou uma frase, que a frase era: um charuto para a glória de Deus. Aí Spurgeon se ligou e falou: opa, esse negócio tá ficando sério.
E não é bem assim. Primeiro era uma questão de saúde. E aí então ele parou, tanto com a bebida alcoólica, como também da questão do charuto. Mas é um fato, é uma verdade. Agora isso, gente, não diminui em nada. Não diminui em nada. Se você ler, e eu quero incentivar você que leia, se você ler a biografia, ou as biografias, porque existem várias, de Charles Spurgeon, você perceberá isso, que ele foi um homem que andou em santidade. Então, não é porque Spurgeon teve uma época da sua vida que ele fumou charuto, então, não, isso não é influência para ninguém. Fazia parte de um contexto daquele momento. Hoje, beber e fumar significam coisas completamente opostas do que significava no século XIX. O entendimento e o conhecimento que nós temos hoje em relação a cigarro, principalmente em relação à nicotina, a química que envolve o fumar e o beber, é completamente diferente. Então é muito importante a gente entender sobre isso, né? E Spurgeon, né, ele já faleceu, ele não é Matusalém, né, para viver centenas de anos. E foi um homem que provavelmente deve ter deixado muita saudade na sua época, para os familiares, para as pessoas que o rodeavam, né? E para o contexto em que ele vivia, porque, como já foi falado aqui, ele era um homem muito influente na sua época em que ele vivia. Pastor, como é que foi a morte de Spurgeon? Como é que foi que rodeou esse contexto da sua morte? Aos 57 anos, ele já tinha uma saúde bem debilitada. E havia uma cidade na França chamada Mentone, onde ele geralmente passava as férias. Lá era um lugar cujo clima era bem favorável, então ele saía da gélida Londres e ia para Mentone, na França, e ali ele passava alguns meses para renovar a sua saúde. Mas a sua saúde já estava bem desgastada. E no dia 31 de janeiro de 1892, Spurgeon veio a falecer devido a uma série de complicações na sua saúde. Foi uma comoção não apenas nacional na Inglaterra, mas uma comoção mundial, aonde foi noticiado a morte a queda desse grande gigante da fé. Houve então tristeza, choro. E a princípio ali na França o seu corpo foi velado, houve um culto, e depois o seu corpo foi transferido para Londres, na Inglaterra, onde houve também um culto. Na verdade foram 6 cultos para atender a demanda de pessoas que queriam prestar as suas últimas homenagens ao príncipe dos pregadores. E tão interessante isso que os grandes personagens da época, políticos do alto escalão do governo da Inglaterra, estiveram presentes e enviaram suas condolências. Mas é tão interessante que num dos momentos últimos da sua vida, Spurgeon ele demonstrou a sua esperança. Numa das penúltimas mensagens que ele ministrou no tabernáculo metropolitano para o seu povo, na sua igreja, ele disse o seguinte: um dia vai haver uma multidão em frente ao tabernáculo e um desavisado perguntará: o que está acontecendo? E alguém dirá: morreu. Quem morreu? Spurgeon. Spurgeon morreu? Morreu. Mas ele deixou a lição de que lutou bravamente para despertar as almas dos seus ouvintes. Então, numa das últimas mensagens, ele mencionou isso. Poucos meses depois, ele foi levado às mansões celestiais. E nesse momento de partida, ele demonstrou a sua esperança de confiança em Jesus, sabendo que a sua vida não estava terminando ali, que havia uma eternidade que o aguardava. É por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, vai dizer, pensai nas coisas que são de cima. Paulo também disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, que se nós pensamos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então há uma eternidade. E o que mantinha a esperança desses homens face ao maior e último inimigo, que é a morte, era a esperança de que aquele momento não era o ponto final. É uma vírgula para começar uma história
só que agora na vida eterna. É muito importante isso, né? A gente vê que quando a gente pega relatos de homens de Deus, perto da sua partida, eles não temem a morte, né? Porque eles sabem para onde vão. Citando aqui outro personagem da história muito grande, né? David Brain também, que tem uma biografia. Antes dele morrer, ele cita que ele sabe que ele está perto da sua morte. Ele fala, quão grandioso será o dia da minha morte, porque ele saberia que estaria no céu com o Senhor Jesus, né? Então, quando a gente pega esses homens que são cheios de Deus, que têm certeza da sua salvação, porque eles sabem que essa vida aqui, um dia ela vai acabar, mas só que tem uma vida eterna junto com Jesus, né? Uma das últimas palavras de Spurgeon no seu leito foi essa: Jesus morreu por mim. O cara tinha Jesus na vida. O que você vai falar na última hora da sua vida? Vou falar que Jesus morreu por mim. Então, tudo é Cristo, né? Então, isso é extraordinário. Realmente, a história de Spurgeon nos ensina muito, né? E a gente vê que ele deixou muitos escritos, deixou um legado muito grande, muitas contribuições. Os sermões dele, né? A gente tem acesso hoje a vários deles. E várias pessoas também escreveram sobre ele, sobre fatos da vida dele. Eu queria que o senhor contasse, tem algum fato, alguma coisa que é pouco conhecida, que a gente, assim, ninguém dá relevância, mas é interessante da gente saber? Tem alguns fatos da vida de Charles Spurgeon que são desconhecidos. Por exemplo, primeiro, Charles Spurgeon era usado em cura divina. Há documentos que mostram, que registram que durante uma epidemia que houve em Londres de cólera, Spurgeon orou por diversos irmãos e esses irmãos foram curados. O que é uma ironia, né? Porque ele padecia muitas enfermidades, orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas, mas quando ele orava por ele mesmo, não era. Isso também aconteceu com Paulo, né? Paulo padecia os seus momentos difíceis e ele orava pelos outros e os outros eram curados, mas ele mesmo. Então Deus tem essas ironias, né? Então ele era usado em cura divina. Deus usava ele para orar por algumas pessoas e essas pessoas serem curadas. Outro fato interessante. Vocês sabiam que chegou um momento na vida de Charles Spurgeon que ele já tinha uma certa notoriedade, os seus livros vendiam bem. Então ele chamou a diretoria da igreja e falou, olha, não quero receber mais salário da igreja. Então ele decidiu não receber mais salário da igreja, porque ele conseguia viver com os rendimentos da venda dos seus livros. Isso demonstra o caráter dele, né? Um homem que procurava viver uma vida equilibrada. E não que não seja justo o camarada ganhar o salário, o soldo dele. Mas ele falou, esse dinheiro, eu consigo viver com isso aqui, com essa outra fonte de renda aqui, vamos usar esse dinheiro aqui da igreja para outra coisa, ao invés de gastar com a minha subsistência, porque eu já tenho de onde tirar. Então isso é pouco falado. Isso demonstra o caráter, um pouco do caráter dele. Outra coisa, Spurgeon tinha um princípio em relação à obra de Deus. Tudo que ele ia construir ou fazer, ele não gostava que a obra do Senhor, que a igreja ficasse devendo. Ele não aceitava dívidas na realização da obra do Senhor. Então, por exemplo, quando eles inauguraram o tabernáculo metropolitano, que foi uma obra faraônica e muito dispendiosa, a obra estava quitada. Porque era um princípio. Ele tinha combinado com a igreja, nós vamos fazer, vai ficar caríssimo, mas Deus vai nos dar graça para que o nome dele não seja desonrado com dívidas. Olha que coisa extraordinária. A sensibilidade desse cara, as preocupações. Porque a gente se preocupa com outras coisas, né? E esquece desses detalhes que fazem a diferença. Então ele tinha essa mentalidade. E quando o tabernáculo foi inaugurado, ele já estava quitado. Outra coisa também, outro fato interessante. Spurgeon era fortemente criticado. Hoje, meu irmão, nós estamos aqui só batendo palma para ele. Mas naquela época... Falavam da pregação. Ele sofria críticas ácidas da sua pregação. Até da casa dele. Ele nos anos finais da sua vida, ele comprou uma propriedade muito grande e boa. E aí disseram o seguinte, que a casa dele era como a casa de um príncipe. Então criticaram até a casa onde o cara morava.
Hoje é só lauréis. Mas naquela época, meu irmão, tadinho do Spurgeon. Falavam dele também, até acusaram ele, falaram dele de que ele era orgulhoso. Você acredita nisso? Dá uma olhada nessa foto aí, ó. Acaba realmente ele, né? Olha o olhar desse cara, irmão. Parece que ele é orgulhoso. Tadinho. Um homem de dores, né? Você olha no semblante do cara. Então acusaram ele disso. Ah, o Spurgeon é um orgulhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo aí meia dúzia de críticas que a gente recebe nos faz esmorecer e ficar cabisbaixos, tristes. Meu irmão, vão falar mesmo. Falaram desses grandes, falaram de Jesus, falaram de Spurgeon, não vão falar de você? Vai haver críticas. E assim, ó, detalhe interessante. As críticas no ministério de Spurgeon eram proporcionais à sua popularidade. Mas ele crescia mais apanhado. Mais apanhava. Certamente havia inveja também. Inveja, levantes. outras pessoas que invejavam o seu ministério. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Spurgeon, ele era um fato desconhecido, pouca gente sabe disso. Spurgeon era um homem traumatizado com multidões. Tem um episódio que eu li sobre que aconteceu um acidente. Exatamente, é sobre isso, é isso aí. Ele ia fazer uma reunião, um culto, num dos lugares mais grandes de Londres, e houve uma superlotação no local. E no meio do culto, uma pessoa da galeria gritou fogo quando não tinha fogo nenhum. E uma outra pessoa gritou, a galeria está caindo. Agora imagine, um espaço superlotado, alguém grita fogo e alguém diz a galeria está caindo, você pode imaginar o desespero, a ebulição que virou aquele ambiente. Resultado disso, 7 pessoas morreram, pisoteadas, e 28 pessoas hospitalizadas em estado grave. Spurgeon chegou a desmaiar. Depois, por toda a vida, Spurgeon ficou traumatizado com essa circunstância. Quando ele viu uma multidão, ele ficava sob forte tensão e ele quase desmaiava. E Deus permitiu tudo isso. Talvez até para o coração dele ser guardado, né? Sim. A gente não sabe os propósitos de Deus. Né? Mas eu citei aqui alguns fatos desconhecidos, porque é o seguinte, eu não conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não carregue cicatrizes e marcas. O pastor, tem outro fato também, se eu estiver errado, que o senhor me corrija, que eu vi que falava que Spurgeon, ele era tão usado por Deus que até o seu andar, onde ele estava, até o púlpito, as pessoas choravam porque sentiu ao vê-lo. Aí até um determinado repórter viu isso, né, um jornalista, e foi realmente assistir um culto para ver se era realmente isso. E ele viu que realmente as pessoas choravam até esse andar dele no púlpito, e ele perguntou para uma determinada senhora por que eles choravam, né, que ele ficou intrigado com isso. Ela disse a simples frase, né, a gente chora porque a gente sabe que quando ele subir naquele púlpito, a gente vai ouvir Deus falando. Né? Então era um homem que era realmente cheio da presença de Deus. Que coisa tremenda. E um homem cheio da presença de Jesus, como era Spurgeon, ele faz a diferença. Só para a gente terminar com essa história. Um grupo de pastores saiu dos Estados Unidos e navegou até a Inglaterra. E num domingo pela manhã, eles foram ouvir um pregador muito famoso também daquela época, chamado Joseph Parker. Uma igreja muito grande também. Quando terminou o culto pela manhã, esse grupo de pastores americanos disseram, que pregador maravilhoso. Só que naquele mesmo dia à noite, eles foram ao tabernáculo metropolitano ouvir Charles Spurgeon pregar. E quando terminou o culto, os pastores americanos disseram, que salvador maravilhoso é Jesus. Você consegue perceber a diferença? Virou Jesus nele. O centro era Jesus. Né? Eles disseram, que pregador maravilhoso. E o outro, eles ouviram pregar e entenderam, que Jesus maravilhoso é esse, hein? Então, o pregador, ele pode ou atrair a atenção para si, ou ele pode direcionar a atenção dos seus ouvintes para Jesus. E a nossa tarefa é essa. Por que nós estamos aqui?
Nós estamos aqui para demonstrar conhecimento, que a gente sabe da história de Charles Spurgeon. Nós estamos aqui para mostrar o seguinte: Deus pode usar um homem e uma mulher para ser uma espécie de chamariz, não para si mesmo, mas para Cristo. E o impacto que isso tem. Eu queria encerrar esse podcast, podemos encerrar? Queria encerrar esse podcast falando isso para você. Deus quer usar você, mas não é para atrair atenção para si mesmo. Nós estamos vivendo uma síndrome de holofotes. As pessoas querem as luzes brilhando sobre si. Mas Deus não nos chamou para isso. Ainda que não saibam o nosso nome, ainda que chamem o nosso nome errado, não importa. O importante é que eles chamem o nome de Jesus, que saibam quem é Cristo. Essa é a nossa chamada. E eu faço das palavras de Spurgeon as minhas palavras. Que tal a gente se esconder atrás da cruz, para que Cristo apareça e o nome dele seja glorificado? Se você também deseja isso, vamos juntos nessa busca, para que Cristo apareça e nós venhamos diminuir. Que Deus abençoe e nós esperamos você no próximo podcast. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Raquel. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe, pessoal, que essa conversa, né, possa ser muito produtiva para mim e para vocês, que nós possamos cada vez mais buscar aprender sobre homens de Deus, sobre Jesus, porque é muito importante para nossas vidas. Que possamos aprender, né, com os hábitos deles, com as características deles, e que possamos levar isso no nosso coração para o nosso crescimento. E então, Deus abençoe a todos. Um abraço, gente, até o próximo. Tchau.